Ele tinha só 10 balas, mas parou um ataque inteiro sozinho. Há momentos na história em que o curso de uma batalha, ou mesmo de uma guerra, pesa na balança. Decidido não por exércitos inteiros, mas pelo ato singular de um indivíduo. Histórias de bravura em meio ao caos são a espinha dorsal da nossa compreensão do heroísmo. Mas poucas, muito poucas, capturam a essência da determinação humana contra probabilidades esmagadoras. Como a que você está prestes a ouvir. Imagine-se no coração da mais brutal das frentes de batalha, onde a esperança é uma moeda rara e a vida se agarra por um fio tênue. Imagine um homem, um único soldado, isolado, ferido, com a escuridão da derrota iminente pairando sobre ele. E, em sua posse, 10 balas. 10 cartuchos de metal e pólvora para deter um ataque inteiro, uma maré imparável de inimigos. Parece uma fantasia, um conto de lendas antigas, mas a realidade da guerra muitas vezes supera a ficção mais selvagem. Esta é a história de um homem que, com apenas 10 balas, reescreveu o destino. De um ponto estratégico crucial, transformando o desespero em uma vitória improvável. A guerra era um monstro faminto, devorando vidas e paisagens. Em um fronte esquecido, nas encostas rochosas e implacáveis de uma cordilheira sem nome, a 17ª Divisão de Infantaria havia recebido ordens de recuar. A pressão inimiga era avassaladora. Suas ondas humanas pareciam não ter fim, e cada metro de terreno era disputado com uma ferocidade que beirava o insano. O objetivo principal era simples, mas brutal: segurar a linha o tempo suficiente para que o grosso das forças aliadas pudesse se retirar de uma posição insustentável, evitando um cerco completo que significaria a aniquilação. Para isso, um pequeno pelotão foi designado para uma missão suicida: defender a passagem de Serpens, um gargalo estreito e traiçoeiro que era a única rota de fuga segura para milhares de homens. Entre esses homens estava o cabo Elias Costa, um jovem de 20 e poucos anos, com olhos que já haviam visto demais e um semblante marcado pela fadiga da guerra. Não era um gigante, nem um líder nato, mas possuía uma resiliência silenciosa e uma pontaria invejável, forjada em meses de combate brutal. Ele e seus camaradas haviam cavado suas posições na rocha fria em uma fortaleza rudimentar, aguardando o inevitável. A passagem de Serpens era uma armadilha natural para qualquer exército, mas também uma morte certa para quem a defendia contra um inimigo determinado. E o inimigo, naqueles dias sombrios, era tudo menos indeciso. O ataque começou ao amanhecer, um prelúdio ensurdecedor de artilharia que transformou o vale em um inferno de fumaça e estilhaços. A terra tremia, o ar estava denso com o cheiro de pólvora e metal queimado. Elias e seu pelotão se agarraram às suas posições, respondendo ao fogo com uma coragem desesperada. Eles eram poucos, mas lutavam com a força de leões. Encurralados, horas se transformaram em uma eternidade, cada minuto um teste de resistência física e mental. Um a um, seus companheiros caíam, silenciados pela torrente de balas inimigas. O rádio estava mudo, a comunicação cortada. Eles estavam sozinhos, uma pequena ilha de resistência em um mar de hostilidade. Quando o sol começou a se inclinar para o oeste, pintando o céu com tons de vermelho e laranja, a situação era irreversível. Elias era o último homem de pé em sua seção da linha. Seu rifle, um veterano de inúmeros combates, pesava em suas mãos. Seus ombros latejavam, um corte profundo em seu braço esquerdo sangrava lentamente, mas a dor física era secundária à angústia de ver seus camaradas mortos ao seu redor. Ele rastejou até a mochila de um companheiro caído, na esperança de encontrar mais munição. Mas tudo o que restava era um carregador quase vazio, com meras 10 balas. 10 balas? Uma piada cruel do destino. A ironia era brutal. Ele tinha uma arma perfeitamente funcional, mas o poder de fogo para Yosela estava esgotado. O inimigo,
Percebendo a diminuição da resistência, intensificou o ataque. Dezenas de soldados inimigos, com seus gritos de guerra ecoando pelas rochas, começaram a escalar a encosta íngreme em direção à sua posição. Elias podia, elas claramente agora suas silhuetas embaçadas pela fumaça da batalha, mas, inconfundíveis, ele estava encurralado, com a retirada impossível e o reforço uma quimera distante. O pensamento de se render passou por sua mente, um lampejo fugaz de exaustão, mas foi imediatamente rechaçado pela imagem de seus camaradas caídos e pela consciência da missão. Se ele caísse, a passagem de Serpens estaria aberta e milhares de seus irmãos em armas seriam massacrados. Aquele pequeno pedaço de terra era, naquele momento, a linha divisória entre a vida e a morte para um regimento inteiro. Com um suspiro que parecia extrair sua última energia, Elias tomou uma decisão. Não seria um sacrifício inútil. Não seria um fim ignóbil. Ele usaria cada uma daquelas 10 balas para fazer o inimigo pagar um preço tão alto que o avanço deles hesitaria. Ele não tinha mais a ilusão de Parós como o poder de fogo. Sua arma agora era o medo, a incerteza e a confusão. Ele se posicionou em uma pequena depressão rochosa, praticamente invisível de baixo, mas com uma vista perfeita da subida. Respirou fundo, acalmando o tremor em suas mãos. A primeira bala foi para o líder do grupo de assalto, um oficial que gesticulava freneticamente, impulsionando seus homens para a frente. Um tiro limpo, certeiro, e o oficial caiu, sua queda desordenada interrompendo o ímpeto inicial. O inimigo hesitou, procurando a origem do disparo. Elias não lhes deu tempo. A segunda bala atingiu um soldado que tentava prestar socorro ao oficial. E a terceira derrubou um homem com uma metralhadora leve, silenciando seu fogo supressor. 3 balas. 3 homens-chave fora de combate. A cada disparo, Elias mudava ligeiramente de posição, criando a ilusão de que havia mais de um atirador. Ele não disparava aleatoriamente. Cada tiro era escolhido para maximizar o impacto psicológico. Ele mirava nos Podara, nos homens com rádios, nos que pareciam estar coordenando o ataque. Seus alvos não eram apenas corpos, mas a muralha inimiga. A 4ª bala derrubou um sargento que gritava ordens. A 5ª atingiu um mensageiro que corria pela encosta. O avanço, antes tão confiante, começou a vacilar. Os soldados inimigos se agachavam, procuravam cobertura. Atingiu um mensageiro que corria pela encosta. O avanço, antes tão confiante, começou a vacilar. Os soldados inimigos se agachavam, procuravam cobertura. Confusos com a precisão letal de um atirador que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Elias sentia o sangue pulsando em suas veias, um misto de adrenalina e exaustão. Ele disparou a 6ª bala contra um aglomerado de homens, esperando atingir mais de um ou, ao menos, forçá-los a se dispersar. A 7ª e a 8ª foram usadas para abater 2 soldados que tentavam flanquear sua posição, movendo-se com astúcia entre as rochas. O som de seu rifle, antes um eco solitário, agora parecia amplificado na mente dos inimigos. Uma sentença de morte que vinha das sombras. Eles não sabiam que era apenas um homem e que cada bala disparada diminuía suas chances de sobreviver. Com apenas 2 balas restantes, Elias viu uma nova onda de atacantes se aproximando. Liderados por um sargento corpulento, furioso com a estagnação. Este era um momento crítico. Ele esperou pacientemente até que o sargento estivesse em uma posição de destaque, gesticulando para seus homens avançarem. A 9ª bala voou, encontrando seu alvo com uma precisão arrepiante. O sargento caiu e, com ele, a última fagulha de liderança visível. O pânico começou a se instalar. Os soldados inimigos, sem ordens claras, sem a coragem de seus líderes, começaram a se olhar incertos. Elias sabia que sua munição estava praticamente esgotada.
Mas a guerra é tanto uma batalha de vontades quanto de balas. Ele tinha uma última carta na manga. Pegou uma granada de fragmentação que havia guardado. Puxou o pino e a lançou com toda a sua força na direção dos atacantes que estavam mais próximos, rolando morro abaixo com um estrondo ensurdecedor. O impacto e os estilhaços, somados à confusão e à perda de seus líderes, foram o golpe final. O inimigo, acreditando que estava enfrentando um ninho de atiradores em uma posição bem defendida, começou a recuar. Primeiro, um homem, depois dois, e logo uma debandada desordenada. A passagem de Zers, que parecia destinada a ser seu túmulo, havia se tornado o inferno do inimigo. Elias permaneceu agachado, o rifle vazio em suas mãos, observando a retirada caótica dos inimigos. O silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto a batalha. A fumaça se dissipava lentamente, revelando os corpos caídos e a desordem deixada para trás. Ele estava exausto, ferido, mas vivo. E a passagem de Serpens, contra todas as probabilidades, ainda estava sob o controle aliado. Foi só algumas horas depois, quando uma patrulha de reconhecimento aliada, surpresa por encontrar a passagem desocupada pelo inimigo, se aventurou adiante, que Elias foi encontrado. Ele estava caído, exausto, o rifle ainda apertado em suas mãos, com as 10 cápsulas vazias espalhadas ao seu redor como um testemunho mudo de sua façanha. Os soldados que o encontraram mal podiam acreditar no que viam. Um único homem havia parado um ataque que prometia varrer tudo em seu caminho. Seus ferimentos eram graves, mas ele estava consciente, os olhos fixos na distante linha do horizonte, onde o sol se punha, como se tentasse absorver cada raio de luz de um dia que ele nunca esperou ver terminar. A história do cabo Elias Costa e suas 10 balas se espalhou como um incêndio entre as linhas aliadas. Ele foi evacuado, tratado e, eventualmente, condecorado com a mais alta honraria por bravura. Sua ação não apenas salvou milhares de vidas ao garantir a retirada estratégica da 17ª Divisão, mas também serviu como um poderoso símbolo de resistência e esperança em um momento de desespero. O que ele fez não foi apenas um ato de combate. Foi uma demonstração pura e inabalável da vontade humana de sobreviver, de proteger e de desafiar o impossível. A passagem de Serpens, que ele defendeu sozinho, tornou-se um marco na história daquele conflito, um lembrete de que o espírito humano, mesmo quando confrontado com a aniquilação, pode encontrar a força para virar o jogo. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E o cabo Elias Costa, com suas 10 balas, personificou essa verdade de uma forma que poucas histórias conseguem. Ele nos lembra que a grandeza pode surgir nos momentos mais sombrios e que um único indivíduo, armado com determinação e inteligência, pode realmente mudar o curso da história. Se você foi tocado por esta história de heroísmo e resiliência e acredita que essas narrativas de coragem nunca devem ser esquecidas, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Sua atenção ajuda a manter vivas as memórias daqueles que demonstraram a mais pura forma de bravura.